todo cristão sabe que está para acontecer dois eventos sobrenaturais no mundo: a volta de Jesus e a manifestação do Anticristo. Mas a questão que eu quero discutir neste vídeo é: quem virá primeiro, Jesus ou o Anticristo? Este vídeo é a continuação do vídeo anterior, no qual falei sobre o acordo de Abraão entre as três maiores religiões e o Tratado de Paz histórico. O que muitos não conseguiram durante décadas, o presidente Trump conseguiu fazer em pouco tempo. O tratado foi assinado recentemente em setembro. Hoje vou falar sobre algo muito polêmico que divide opiniões entre muitos cristãos e judeus. Há muito tempo eu venho estudando o assunto e muitos inscritos me pediram para fazer um vídeo sobre este assunto. E agora chegou a hora. Então seja bem-vindo. Vamos começar. Você acredita que Jesus vem antes? Eu respeito sua crença. E o mais importante de tudo é que todos acreditam que Jesus virá e, portanto, estejamos preparados para esse grande dia. Hoje, depois de muito estudo, cheguei à conclusão que não faz sentido Jesus vir antes do Anticristo. Veja por quê. Muitos crentes mudaram e hoje têm outra visão. Primeiro virá o falso Messias, o Anticristo. Sim, o Anticristo virá antes do arrebatamento, pois ele aparecerá como o falso Cristo. O significado de anti-Messias é aquele que se opõe, que é contrário ao Messias. Não tem cabimento o falso Cristo vir depois do verdadeiro. Se ele vier depois, não vai poder enganar ninguém. Se Jesus vem e arrebata milhões de cristãos, como é que o Anticristo vai enganar os que ficaram e presenciaram o arrebatamento? Embora muitos preguem que a igreja não verá o Anticristo, a Bíblia diz que ele vai se manifestar antes do arrebatamento. Quanto à vinda do antimessias, veja o que Jesus disse em Mateus 24, 23 em diante. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eu pergunto, como o falso Cristo vai enganar os escolhidos, se os escolhidos não estarão mais aqui? Continuando. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus deixa bem claro. Primeiro ele alerta sobre os falsos cristos e só depois ele fala de sua vinda. Agora veja outro texto. 2 Tessalonicenses 2, 3, versículo 3 em diante. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Notem que o antimessias aparecerá em tempo de apostasia. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Este trecho é usado por muitos para ensinar que há um que o detém, o Espírito Santo. Muitos ensinam que no arrebatamento o Espírito Santo subirá com a igreja e então o antimessias aparecerá. Só que esse ensino é duvidoso e gera um problema.
Pois os que assim acreditam dizem que depois do arrebatamento muitos serão salvos. Mas como isso seria possível se o Espírito Santo que convence o homem do pecado não estará mais na terra? Sim, o texto está dizendo que existe um que está detendo o anticristo, mas não diz que é o Espírito Santo. Pode ser o arcanjo Miguel ou o próprio Jesus Cristo, que está detendo-o para que ele seja revelado no seu devido tempo. É assim que eu entendo. E o devido tempo está chegando. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então ele será revelado e o Senhor Jesus o destruirá. Então essa passagem de Tessalonicense deixa bem claro que antes do Senhor Jesus voltar, duas coisas acontecerão. Virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esta é a ordem: apostasia, vinda do anti-Messias, o arrebatamento e a destruição do falso Messias. O texto termina assim: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Em tempo de apostasia, muitos vão acreditar que ele é o Cristo, mas ele será a operação do erro e da mentira permitida por Deus, e como disse Jesus, que ele enganaria até os escolhidos, se possível fosse. Você entendeu até aqui? Então vamos prosseguir. Jesus disse que surgirão falsos cristos. Muitos messias vão aparecer. Praticamente todas as grandes religiões do mundo aguardam um Messias. Os adeptos da nova era esperam Maitreya. O Messias hindu é o Krishna. Mas eu quero falar sobre o Messias dos judeus, porque eu estou do lado daqueles que acreditam que o anti-Messias será um líder judeu. O Messias judeu. Existem duas classes de judeus. Judeus ortodoxos são os que não aceitam o Jesus do cristianismo, e os judeus messiânicos, que esperam o mesmo Messias dos cristãos. Os judeus messiânicos acreditam que Jesus vai reinar em Jerusalém durante o milênio, na era messiânica. Os judeus ortodoxos esperam um Messias diferente do cristianismo. Mashiach não é Deus. Mashiach é descendente da casa de Davi, é o rei da casa de Davi que vai reinar sobre o povo de Israel na era messiânica. É um justo, um grande sábio, é um rabino, um líder reconhecido por todas as linhas judaicas. Eles acreditam que Jesus não cumpriu as profecias messiânicas que estabelecem os critérios para a vinda do Messias. Por isso, eles rejeitam o Senhor Jesus. Eles esperam outro Messias, não o Jesus do cristianismo. Os judeus estão se preparando para o advento de um líder humano que surgirá em Jerusalém. Que o Mashiach, ele é uma pessoa de carne e osso, um ser humano de carne e osso, que nem a gente. Será em meio à crise que se dará a vinda do Messias. O Talmud descreve o advento do Messias como uma época de grande conflito. Haverá uma recessão mundial e os governos estarão em crise. Muitos rabinos e autoridades de Torá são da opinião de que estamos na época do Messias. Ele pode já estar entre nós e pode chegar a qualquer momento. Que Mashiach já está vivo no nosso mundo, que ele já está em Israel e que inclusive na última semana ele passou alguns dias em Jerusalém. Olá pessoal, muitos ficaram sabendo e estão me perguntando de uma mega polêmica aqui em Israel. Um rabino que haveria dito que esse é o último ano que passaremos Rosh Hashanah, a festa judaica do julgamento, que acontece em setembro, sem o Messias, sem Mashiach. Ou seja,
e dando a entender que ano que vem já teremos certeza absoluta Mashiach até no máximo setembro do próximo ano. Mas não são só os rabinos que estão anunciando a vinda do Messias. Filmes, desenhos e comerciais também estão anunciando. Lançada em 1º de janeiro, uma das novas produções anunciadas pela Netflix é a série chamada Messias, que mostra como o mundo de hoje reagiria a um homem que começa a fazer milagres no Oriente Médio. Ele constrói seguidores mundiais com pessoas de diferentes origens religiosas, incluindo judeus, cristãos e muçulmanos. Os fiéis do Monte do Templo têm uma pedra fundamental pronta para quando for dado início à construção do 3º templo e tem treinado homens para o serviço no templo e acumulado todos os implementos necessários para o templo, inclusive a mesa da proposição, o altar do incenso e muitas das vestes sacerdotais estão preparadas e guardadas. É tempo de ficarmos atentos, principalmente aos acontecimentos em Israel, pois Israel é o relógio profético dos últimos acontecimentos no mundo. Mas quem será o anticristo? Como ele surgirá? Qual é a sua aparência? Como ele vai governar? Esse será o assunto do próximo vídeo. Por isso, compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam esclarecidas. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!